Ainda em visita à clínica de olhos, hoje nós estamos na sala de tomografia, né? É uma tomografia ocular. Mais precisamente, o Dr. Ricardo pode passar essas informações para você ver como são equipamentos tão compactos, tão pequenos e têm uma tecnologia avançadíssima. Então, no último dia 26, foi o Dia Nacional da Prevenção à Cegueira por Glaucoma. Ricardo, é a tua especialidade. E olha, mamãe tem glaucoma, é preocupante, é terrível falar, mas todos nós chegaremos a um momento em que a gente tem que fazer os cuidados, tem que fazer a prevenção, porque eu acho que é uma doença que chega com a idade nos nossos olhos. E eu queria que, claro, você como médico pudesse esclarecer mais. Tem sintoma? Como saber que a pessoa está com glaucoma? O glaucoma é uma das principais causas de cegueira no mundo. A principal cegueira irreversível, quer dizer, uma vez instalada a gente não consegue reverter. Então a gente tem que cuidar do paciente para que ele não perca visão, não chegue na fase final da doença. Hoje, os pacientes bem controlados não chegam nessa fase. O problema é o diagnóstico, porque é uma doença totalmente assintomática. Em pouquíssimos casos, nós temos sintomas, tipo dor ocular, vermelhidão. Na grande maioria, os pacientes não têm sintoma. Então, a visão não baixa, o paciente não sente diminuição de campo visual, ele não sente dor, o olho não fica vermelho e às vezes a pressão está começando a se alterar e lesando o nervo óptico. Então, o fundamental é que o paciente compareça a partir de 35, 40 anos no consultório do oftalmologista e principalmente para fazer um exame anual, examinando o nervo óptico, examinando pressão. E também aqueles pacientes que têm familiar com glaucoma, esses devem se preocupar mais, porque é uma doença com uma característica hereditária muito forte. Então, esses pacientes têm que tomar um cuidado mais redobrado e fazer um exame realmente periódico com cuidado de prevenção do glaucoma. Você falou de pressão. Na verdade, o glaucoma, ele é o quê? Ele é alteração nessa pressão ocular? São várias coisas que ocorrem no glaucoma. A principal delas é o aumento da pressão ocular. O grande problema, Lúcio, é que tem várias consultas em que não consegue detectar esse aumento de pressão no olho do paciente. Então, o paciente vem uma vez no consultório do oftalmologista e nesse dia a pressão pode não estar aumentada. E a pressão subir de noite, subir de madrugada, onde ele não se costuma fazer consultas médicas numa alta hora da noite, de manhã cedo, 5 horas da manhã, que a pressão também pode se elevar muito nesse horário. Então, o ideal é que a gente não faça não só a pressão, porque a pressão é um exame que falha muito. Tanto que a gente não consegue pegar, muitas das vezes, a pressão. Para você ter uma ideia, em 50% dos pacientes com glaucoma, a gente não consegue detectar pressões elevadas na primeira consulta, só nas consultas posteriores. Então, hoje, existe um arsenal terapêutico muito grande, que inclui aí a campimetria computadorizada, o exame digital do nervo óptico, a tomografia computadorizada de camada de fibra nervosa, que são exames hoje que vieram para ficar e ajudam muito no diagnóstico do glaucoma. E qual a frequência para auferir essa pressão ocular? Repito, a pressão, o exame do nervo, o campo visual. A partir de 35, 40 anos, o oftalmologista deve olhar o nervo óptico do paciente e medir a pressão. Se tiver algum sinal de glaucoma, aí partir para outros exames mais sofisticados, mais complexos. Mas aquele paciente que já é suspeito, já tem a doença de glaucoma, esse deve fazer o exame a cada 3 meses, a cada 6 meses, dependendo da gravidade e se o glaucoma está controlado ou não. Legal. Falava no início aqui, mostra, Luciano, essa tecnologia, este aparelho de altíssima tecnologia, a que se destina esse aparelho? Ricardo, eu queria que você falasse em que momento fazer, por exemplo, uma tomografia ocular. A tomografia ocular é muito utilizada nos pacientes que têm problemas de glaucoma e de retina. No caso do glaucoma, ela vai medir a quantidade de células na camada de fibra da retina. Então, essa camada de fibras nervosas no fundo do olho, ela diminui nos pacientes que têm glaucoma. Por quê? No glaucoma ocorre uma morte na camada de fibras nervosas e vai diminuindo a espessura da camada de fibras. Então, como você pode ver aqui no exame... Eu quero mostrar para o meu telespectador. Vem para cá, Luciano, vai mostrando. Eu queria que você mostrasse um olho, por exemplo, absolutamente sadio, que você tem aqui nos seus arquivos, e um olho que este equipamento, esta tecnologia, tenha detectado algum tipo de anomalia, algum tipo de doença. Esse é um paciente com glaucoma, em que ele consegue mostrar
em espessura, e aqui ele está medindo em micra para mim, quanto o paciente já perdeu de camada de fibra nervosa, e coloca isso numericamente. Então o exame deixa de ser subjetivo e passa a ser objetivo. Então ele mede a camada de fibra nervosa numa tomografia extremamente rápida, o paciente não precisa ficar meia hora deitado na tomografia convencional. Aqui é um exame baseado na tecnologia laser. Em 5 a 10 minutos a gente consegue captar essa imagem, e ele coloca aqui num gráfico de normalidade, a linha azul é a do paciente, a linha verde, o espaço verde seria um paciente normal. Você vê que esse paciente já está na linha vermelha, mostrando um déficit acentuado, só uma região que ele apresenta-se dentro da normalidade. Examinando aqui o nervo óptico do paciente, você vê que essa parte branca no centro é a parte que já foi destruída pelo glaucoma. Então ele tem uma parte muito pequena, essa parte mais escura aqui, que ainda é saudável no nervo óptico desse paciente. Quer dizer, e aí a gente consegue comparar esses exames, a progressão desses exames, comparar um exame com outro para saber se houve ou não houve alteração a longo prazo. Então a gente compara, a comparação é feita muito rápida. A gente já compara e o próprio computador me diz em que área, por exemplo, esse é um paciente que praticamente está bem estável, bem controlado, apenas uma piora pequena aqui nessa região mais temporal. Então a gente consegue agora acompanhar também se está havendo diminuição da... Quer dizer, não interessa para a gente somente a pressão. A pressão é extremamente importante, mas se a pressão daquele paciente está sendo... Você está preservando o nervo óptico do paciente. Ora, se ele tem uma pressão, vamos botar uma hipótese de 18, e aquela pressão não está trazendo dano ao nervo óptico, nem a camada de fibra nervosa, nós estamos no caminho certo. Então a gente deve manter a pressão do paciente naquele nível. Agora eu posso ter pressões que para uns pacientes são altas, para outros não são. Por isso que os exames são fundamentais no diagnóstico do glaucoma. Eu, por exemplo, fiz 41 anos. Em que momento a minha mãe, como eu te disse no início, tem glaucoma? Em que momento devo me preocupar em fazer um exame mais minucioso em busca dessa informação, se eu sou ou não portador de glaucoma? Como não é uma doença com sintoma, então no seu retorno anual ao oftalmologista, temos que aferir a pressão intraocular, medir a pressão intraocular e observar o nervo óptico. Se tiver alguma pressão suspeita ou alteração do disco, a gente pode caminhar para uma tomografia computadorizada ou para uma estereofoto digital. Legal. E qual é o paciente mais preocupante? Aquele que completou que idade, em que momento? E a catarata e glaucoma juntos, como resolver? Esse é um problema. O glaucoma ele começa a ficar mais frequente com a avançada idade. Então, os pacientes com 50, com 60 vão ter mais glaucoma, com 70 mais glaucoma. Então, ela aumenta a frequência com a idade. Junto com esse aumento da idade, aparecem outras doenças no olho que podem aparecer. Uma delas é a catarata. Então, o paciente pode ter glaucoma e catarata junto. E o demorar em retirar essa catarata do olho pode prejudicar o glaucoma. Então a gente tem que ter o cuidado de acompanhar as duas doenças juntos, porque a catarata é uma opacidade da lente em que quando a gente faz a cirurgia, a visão retorna no dia seguinte. Já no glaucoma, não. No glaucoma eu tenho uma perda visual que eu não consigo recuperar a visão, eu apenas estaciono aquela perda que aconteceu. Então o acompanhamento das duas doenças é muito útil e a orientação do médico quando submeter ou a catarata ou o glaucoma é fundamental aí para manter a visão desse paciente. O cuidado que hoje em dia com a internet, as pessoas, a primeira vez quando tem um diagnóstico, correm para a internet para saber do seu diagnóstico. Então, se a pessoa for ler de internet sobre glaucoma, se assusta. A doença que vai levar a cegueira, que vai provocar dano visual. Quer dizer, o que a gente tem que deixar muito claro para os pacientes, que os pacientes que estão bem controlados e bem acompanhados não acabam tendo perda visual. Isso é fundamental, porque no passado não existia nem o arsenal de diagnóstico, nem a terapêutica, era muito ruim. Nós temos um colírio à disposição. Hoje nós temos mais de 10 colírios à disposição dos pacientes, nós temos laser, nós temos cirurgia, para não deixar o paciente perder a visão. Então, fundamental, uma vez diagnosticado, não ter esse estresse todo, porque a doença pode ser controlada, como é hipertensão arterial, como é diabetes, são doenças crônicas. E uma vez elas controladas, elas não podem provocar dano nenhum à visão do paciente. Então, não é se estressar agora, realmente tem que ter controle. Não dá para ter um diagnóstico de glaucoma e deixar sem ver o paciente 2, 3 anos, ou ir no médico somente medindo a pressão, pensando que está acompanhando a pressão. Porque, repito, só medir a pressão ocular do paciente, às vezes pode não trazer um benefício grande, porque essa pressão ela varia de dia para dia e varia também de hora do dia em que ela é oferida no consultório.